Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Pacheco a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 111ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas e 30 minutos, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lido e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei complementar 49A de 2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, doutor Julianelli e Flávio Serafini, que altera o artigo 7º da lei complementar 103, de 18 de março de 2002. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam. Nesse estão aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3101-A de 2014, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual de educação no campo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam. Nesse estão aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 93A de 2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que torna obrigatória a utilização de catéteres venosos periféricos com encaixe de formatos diferenciados e cores distintas, que não permitam o encaixe com outros dispositivos ou sondas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam a discussão, aprovado. Pela ordem, deputado Samuel, vai autógrafo, Samuel Malafaia. Para agradecer pela votação do meu projeto de lei, segunda votação, projeto importante que trata da educação no campo, onde as necessidades são muito grandes e o potencial também muito interessante. Obrigado, presidente. Deputado Paulo Ramos. Somente justificar a ausência da deputada Cidinha Campos, que passou a enfrentar um problema de saúde e não compareceu. Ok. Melhoras para a deputada. Projeto de lei 1333A de 2015, autoria do deputado Márcio Canelli Vaguinho, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de alunos com deficiência ou necessidades educacionais especiais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam. Nesse que não estão aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 2210. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para informar que ainda tem deputado descendo, porque hoje foi a instalação da comissão especial. Ok. E terminou nesse momento. Vai presidi-la a deputada Marta Rocha e vai ser relator o deputado Bruno Dauari. A comissão já está instalada. Anuncio. Projeto de lei 2210A de 2016, de autoria dos deputados Aquil Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan, que institui Política Estadual de Economia Solidária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam a lei como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Parabéns, deputado. Projeto de lei 4174A de 2018, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que declara de relevante interesse ambiental a conservação e a proteção dos ecossistemas de montanha no território do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam a lei como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 2593 de 2017, de autoria do deputado Luiz Paulo, dispõe sobre a multa de trânsito. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a lei como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3081 de 2017, de autoria do deputado Edson Albertassi, que declara de utilidade pública estadual a escola comunitária Semeando o Futuro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a lei como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3352 de 2017, de autoria do deputado Silas Bento, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da União Familiar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3822 de 2018, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a lei 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Black Música. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 4177 de 2018, de autoria da deputada Lucinha, que regula a venda de mercadorias expostas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2746 de 2014, de autoria dos deputados Gilberto Palmar e Luiz Martins e Zaqueu Teixeira, que torna obrigatório o envio de cópia de contrato de adesão aos consumidores por carta registrada na modalidade de aviso de recebimento AR,
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Defesa do consumidor, favorável. De Economia e dos Comércios, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável à emenda número 1 e favorável com subemenda à emenda de plenário número 2. De Defesa do Consumidor, favorável à emenda 1, favorável com subemenda da Comissão de Constituição e Justiça à emenda 2. De Economia, Indústria e Comércio, favorável à emenda 1 e favorável com subemenda à emenda da CCJ número 2. Relatores, deputado Domingos Brazão, Dionísio Lins, Dica, Gustavo Tutuca, Dica e Valdeir Carneiro. Em discussão, não vendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da CCJ favorável à emenda 1 e favorável com subemenda à emenda de plenário número 2. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 1163/2015, da autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei 4528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça para constitucionalidade com emenda. De Educação, contrário. Relatores, deputado Carlos Mink e Valdeir Carneiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 2225. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Valdeir Vossa Carneiro. Excelência, que tem uma imprecisão técnica que eu preciso corrigir. Queria pedir a retirada desse projeto de pauta, por favor. PL 2225/2016, retirada a pedido do autor. Projeto de lei 3818/2018, da autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Judicidade, relator deputado Carlos Mink. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em primeira, retorna em segunda discussão. Em primeira discussão, segundo dia para recebimento de emenda. Projeto de resolução 839/2018, de autoria do deputado André Ciliano. Um instante. Em primeira discussão, segundo dia, para recebimento de emenda, projeto de resolução 839/2018, de autoria do deputado André Ciliano, que altera o parágrafo 3º do artigo 26 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, secretário-geral, por favor. Projeto de mudança do regimento interno do deputado André Ciliano, ele remete à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas a competência de apresentar sugestões legislativas que obtiverem no mínimo 0,1%, 0,1% de apoio dentre os eleitores fluminenses através do programa próprio de consulta popular. Até aí, perfeito. Ocorre que, no projeto de lei, logo a seguir, esse é o 17, no 19, é um projeto de resolução que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o programa Legisla Aqui, e que no artigo 6º diz que as manifestações de cidadãos, atendidas às regras do programa, serão encaminhadas à Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Então, a questão que eu levanto é o seguinte: quando o projeto de resolução, ele só pode ser votado depois que votar o primeiro. Primeiro você tem que incluir no regimento, para depois votar. Eles podem correr concomitantemente, mas é só não esquecer que na pauta, para votar o segundo, precisa votar o primeiro, só isso. Perfeito. A matéria vem para recebimento, terceiro dia para recebimento de emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Com relação à mesma questão levantada pelo deputado Luiz Paulo,
Eu quero primeiro elogiar a iniciativa da criação do Legisla Aqui, do projeto de resolução que tem referência a essa questão do regimento interno. Mas eu gostaria que fosse avaliado pela presidência, especialmente pelo autor, deputado André Siciliano, se poderia me dar a coautoria, uma vez que eu apresentei um projeto de número 695, que inclusive é uma inspiração do Parlamento Juvenil, onde a parlamentar juvenil Larissa Westphal, do município de Itaguaí, apresenta a ideia da criação de um banco de ideias legislativas. E o projeto é bastante semelhante ao ora apresentado pelo deputado André Siciliano. Então, eu louvo a iniciativa, acho que, claro, a casa tem que debater aí o percentual. Eu até sou favorável a ter uma forma de curtir e descurtir, ou seja, aqueles que apoiam, mas também aqueles que não apoiam, e estabelecer aí um equilíbrio nessa relação do princípio, inclusive, democrático, porque pode chegar alguém e apresentar uma proposta, deputado Valdec, nesse banco de ideias legislativas. Vou dar um exemplo bobo aqui, de separação de um distrito de um município. Aí atinge lá esse 0,1, mas também pode ter 0,8 contra essa medida. E deveria ter uma ferramenta também de equilíbrio nesse sentido. Obviamente que eu inclusive conheço a ferramenta que foi feita pela comunicação da LERJ, que está de parabéns, né? Essa ferramenta é muito interessante, mas eu gostaria de pedir então essa coautoria e, claro, discutir esses temas para que a gente chegue a um termo comum. Na proposta, inclusive, que eu fiz, precisava de 20 mil apoiamentos. Na proposta aí são 8 mil. Então eu gostaria só de trazer esses temas. Vou apresentar emendas hoje, vou apresentar mais emendas amanhã, mas gostaria de pedir também aí, senhor presidente, a possibilidade de análise de coautoria. Deputado Anderson Nogueira, de minha parte está deferido. Tenho absoluta convicção e certeza que o deputado André Siciliano também nessa direção opinará. Encaminharei ao mesmo tal solicitação e parabéns, Vossa Excelência, pelo brilhante trabalho que realizou à frente do Parlamento Juvenil, trazendo a esta casa a inovação legislativa a partir do espírito jovem. Presidente, Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu ia declarar sobre o projeto de coautoria com Valdec, Zeidan, Zaqueu, de Economia Solidária, mas me esclarece, Valdec, que é um entendimento para nós declararmos ao final da votação. Então, só para dizer que eu também vou me inscrever junto com o Valdec e com outros para declarar esse projeto. Inscrito está, deputado Carlos Mink. Tá. A presidência retoma aqui os trabalhos. Deputado Luiz Paulo, sua questão de ordem, acatada aqui pela Secretaria da Mesa, que observará em tempo oportuno quanto à tramitação concomitante dos referidos projetos de resolução. Devolvo à presidência o deputado André Siciliano. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, a gente apresentou uma emenda ao projeto de lei número 2016-2016, de autoria do deputado Conde Bittencourt, que altera a lei 4191 de 2003, que estabelece a política estadual de resíduos sólidos, definindo normas para a disposição de resíduos sólidos em área de aquífero. Começando aqui com o deputado Conde Bittencourt, para que o projeto possa tramitar, a gente está retirando a emenda e vai reapresentá-la em segunda discussão, ou através das comissões, a gente... ver se as comissões incorporam, que a gente possa aperfeiçoar e contribuir para o projeto do deputado Conde Bittencourt. Anuncio em discussão única, projeto de resolução 833/2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor Lauro César Boto Maia, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa discussão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 840/2018, de autoria do deputado André Siciliano, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o programa Legisla Aqui. Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Jânio Mendes. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Projeto de resolução 844/2018, de autoria do deputado André Siciliano e Paulo Ramos, que cria o diploma no Patrimônio Histórico, Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Jânio Mendes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária em votação em segunda discussão. Redação do vencido assim emendado. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 1649-A de 2016, de autoria da deputada Lucinha, que estabelece que o governo dos estados e municípios que operam em regime de concessão e transbordo e tratamento de resíduos sólidos procedam à revisão de seus contratos e façam a previsão de nos novos contratos que seja destinado um percentual do mesmo para o fomento da atividade de reciclagem. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Economia, Indústria, Comércio, a emenda de plenário. Para emitir parecer, a emenda de plenário, deputado André Lazzaroni. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quem fez a emenda foi a deputada Lucinha. Voto favorável à emenda. E arguo de Vossa Excelência, estou se dando voto favorável à emenda. E arguo de Vossa Excelência se pode ser forma final de redação, já que é segunda discussão, redação do vencido. Acolhi a emenda. É emenda modificativa. Vossa Excelência vai fazer substitutivo? Aí eu... Tá bem. Então, Vossa Excelência... Acolho a emenda com substitutivo. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Forma final de redação. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, acompanhamos a CCJ. Pela comissão, parecer favorável ao substitutivo. Saneamento Ambiental, deputada Lucinha é autora, deputado Rosenberg Reis, deputado Univaldo Mulim. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Trabalho e Legislação, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, favorável acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Economia e do Comércio, Valdé Carneiro. Emenda ao projeto da própria autora, favorecendo e estimulando a reciclagem. Acompanha a CCJ no substitutivo apresentado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo que queira discutir, se é da discussão, em votação, os senhores que aprovam. Nesse como estão aprovado, vai autógrafo. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2016-2016, de autoria do deputado Conte Bittencourt, que altera a lei 4.191 de 2003, que estabelece política estadual de resíduos sólidos, definindo normas para disposições de resíduos sólidos em áreas de aquífero. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Saúde, Economia, Indústria e Comércio, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 2016, deputado Conte Bittencourt, altera a lei 4191 de 3, que estabelece a política estadual de resíduos sólidos. A Assembleia Legislativa, concomitantemente com o Poder Executivo, podem legislar sobre meio ambiente. O parecer é pela constitucionalidade.
Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. O parecer é favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Deputado Rosenberg Reis, deputado Nivaldo Mulim. Deputado Dr. Julianelli. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva, Dr. Julianelli. Parecer favorável. Pela Indústria, Economia e Comércio, deputado Valdé Carneiro. O presidente deputado Conde Bittencourt altera lei de 2003 em relação ao tratamento do chorume, especialmente estabelecendo que os novos aterros sanitários só poderão receber os resíduos com a licença de operação definitiva, de modo que protege de maneira mais responsável o tratamento do chorume e a sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Acompanho o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo, que vai dar daqui da mesa. No mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse como estão aprovados em primeira, retornem em segunda. Projeto de Lei 3873 de 2018, de autoria do deputado André Corrêa, que altera as leis 4.247, de 16 de dezembro de 2003 e 5.234, de 5 de maio de 2008, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, e a Lei 5.639, de 6 de janeiro de 2010, que dispõe sobre contratos de gestão entre órgãos, gestor, executor de política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de funções de agências de água relativa à gestão de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Saneamento Ambiental, Defesa do Meio Ambiente, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, pela juridicidade. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha, deputado Rosenberg Reis, deputado Nivaldo Mulim, deputado Dr. Julianelli. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Acompanho o brilhante parecer da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, daqui. Conde Bittencourt, deputado Conde Bittencourt. Acompanho a CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Isso, como estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Pela ordem, presidente. Peraí, presidente. Chama os trabalhos à ordem. Há 3 emendas. Então, com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. O presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, aguardei a ordem do dia ser concluída para fazer aqui 2 declarações de voto. Em primeiro lugar, ao projeto 49A de 2017, minha autoria, e de autoria também do deputado Dr. Julianelli, deputado Flávio Serafini. Quero saudar os servidores do quadro permanente da Fundação CCERJ, porque esse projeto, na verdade, repara uma injustiça em relação à composição do Conselho Superior da Fundação CCERJ, importante órgão de educação, ciência e tecnologia do Rio de Janeiro, responsável, entre outros projetos, pelo consórcio CEDERJ, pelos núcleos, pelos centros de educação de jovens e adultos, os SEJAs, e a Fundação CCERJ tem um Conselho Superior, que é a sua principal instância deliberativa, mas que, estranhamente,
não relacionava entre os seus integrantes a representação dos servidores do quadro permanente da Fundação CCIERJ. Portanto, este projeto de lei repara essa injustiça, reconhece e valoriza o papel, o lugar, enfim, a importância desses servidores para o trabalho, para as diferentes frentes de trabalho desenvolvidas pela Fundação CCIERJ e consagra que entre os integrantes do Conselho Superior desta importante fundação estadual, agora passam a constar dois representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação CCIERJ. Portanto, é um avanço do ponto de vista da gestão democrática da Fundação CCIERJ e é uma justiça para com esses servidores que estavam alijados do Conselho Superior. Por outro lado, quero também declarar o meu voto favorável ao importante projeto de lei que aprovamos hoje, terminativamente, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, Carlos Mink, de minha própria autoria e também da deputada Zeidan, que fixa as diretrizes para a política estadual de economia popular solidária no Rio de Janeiro. É um expressivo esforço de compilação e de aprimoramento de vários elementos da legislação estadual em vigor e outras inovações na legislação para organizar e estruturar a política pública deste segmento da economia fluminense, que reúne centenas de milhares de pessoas, instituições, coletivos, em áreas importantes como a agricultura familiar, como o artesanato, como a pesca artesanal, como o trabalho dos catadores de resíduos sólidos, enfim, entre tantas outras e outros, gerando trabalho, gerando renda e pautando uma outra concepção de economia baseada no cooperativismo, na prática do preço justo, na sustentabilidade, enfim, na emancipação e não na alienação pelo trabalho. Por isso, é muito importante, quero aqui destacar a colaboração do Fórum Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro, dos diferentes fóruns municipais de economia solidária que existem em diferentes municípios do estado. Quero aqui ressaltar o Fórum de Niterói e o de Petrópolis, e em nome dos dois saúdo todos os fóruns municipais e também a colaboração substantiva do Conselho Estadual de Economia Solidária para que a gente chegasse a bom termo na discussão, na elaboração e na votação conclusiva desse projeto. Portanto, parabéns para a Economia Solidária, que ganha uma política, um dispositivo arrojado para estruturar a política no estado do Rio de Janeiro. Era isso. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também como deputado Valdec, eu quero declarar o voto exatamente sobre esses dois projetos. O primeiro deles é o que altera o artigo 7 da lei complementar, referente ao CCIERJ, de autoria do Valdec, deputado Julianelli e deputado Flávio Serafini. E realmente era uma demanda da Fundação CCIERJ, porque esse projeto ele define claramente quais são os órgãos da Fundação, define também como será o Conselho Superior da Fundação, né, garantindo 2 representantes do quadro permanente. Portanto, parabéns aos deputados mencionados. E queria também dizer que, obviamente, votei favoravelmente ao projeto 2210 de 2016, do qual eu sou coautor, juntamente com os deputados Valdec Carneiro, Zaqueu Teixeira e Zeidan, que dispõe sobre a economia solidária. Eu chamo a atenção, presidente, que é um projeto de 30 artigos. O deputado Valdec já ressaltou o papel dos fóruns estadual e municipais na elaboração, né? Isso define, para quem não conhece o projeto, quais são os empreendimentos econômicos solidários, lista vários, quais são os princípios, né? A organização autogestionária, né? A distribuição dos resultados entre os associados, o caráter coletivo, né? As atividades de fomento para apoiar e desenvolver esse setor, os gestores públicos, a política pública de economia solidária, e aí está o apoio à educação e formação, o fomento à comercialização, vários aspectos relevantes, e, por fim, explica
o sistema, quer dizer, organiza o sistema estadual da economia solidária, dando organicidade, dando conteúdo, né, estipulando receitas, né, estimulando outras cooperativas, foi mencionado aqui, de agricultores, pescadores, catadores de materiais recicláveis, artesãos, a entrarem nesse sistema que tem tudo para gerar muito emprego, a baixo custo e de forma distributiva de renda. Então, parabéns a todos aqueles que militaram pela aprovação dessa importante lei, uma vez sancionada, que institui a Política Estadual de Economia Solidária. Obrigado. Senhor presidente, Deputado Julianelli. Senhor presidente, eu gostaria, se Vossa Excelência puder chamar os trabalhos à ordem. Senhor presidente, por favor, chamar os trabalhos à ordem. Por favor. Em relação ao projeto do deputado André Correia. PL 3873/2018. Teve 2 emendas. O que acontece, senhor presidente? O projeto teve 3 emendas. 3 emendas. Esse projeto, um projeto de minha autoria, o 3893, de 2 dias depois, que foi fruto de 2 audiências da Comissão do Rio Paraíba do Sul, uma aqui nessa casa e uma na UENF, em Campos, ficou acertado lá com uma solicitação dos comitês. O que acontece? Para Vossa Excelência entender bem esse processo. Vossa Excelência entender bem. A Lei de Recursos Hídricos proíbe que seja aplicado em outro comitê recursos arrecadados em determinado comitê. Isso cria um problema complicado. Por quê? O Médio Paraíba cede a água para o Comitê do Guandu. O Comitê do Guandu vende a água e não podemos usar esse recurso para ser aplicado na proteção dos mananciais e da vegetação ciliar do Médio Paraíba. Por outro lado, na audiência de Campos, em que fomos tratar da intrusão salina e atafona, também não se pode usar recursos arrecadados pelo Comitê Guandu para elaborar projetos que enfrentem a intrusão salina. Então, um pleito dos 2 comitês, o do Médio Paraíba e do Sul, do Baixo Paraíba, é que os recursos possam ser arrecadados por um comitê, possam ser utilizados em outro comitê, desde que, com a concordância, é isso que trata o projeto, com a concordância do que cede e do que recebe. Então, não se trata de simplesmente retirar recursos do Comitê do Guandu. Ele precisa concordar em ceder o recurso, se Vossa Excelência entende. Então, dessa maneira, eu queria ver se é possível incorporar essas emendas, que são boas, do deputado Serafini, se ele concordar, e do deputado Conte Bittencourt, incorporar num parecer para que esse projeto possa ser aprovado ainda nessa legislatura. Perfeito, deputado Julianelli, questão de ordem esclarecedora. A presidência solicita à mesa que faça uma avaliação da ponderação de Vossa Excelência, a fim de que na próxima semana, que é a última semana, ainda possamos estar aprovando. Eu tive a oportunidade de conviver com uma situação não idêntica, porque lá não se tratam de 2 comitês, mas de um comitê único, o Lago São João, mas que tem ali 2 operadoras de uma mesma bacia, que é a bacia do Rio São João, né? E lá a gente encara esse desafio de buscar de captações distintas o investimento na mesma bacia. Então é de fundamental que esse conflito seja dirimido. O fato é que tratam-se 2 comitês, 2 CNPJs distintos, e não pode haver uma transferência para um sem a autorização do outro. Tá? Obrigado, presidente. Prosseguindo, não havendo mais assunto, a presidência consulta aqui à mesa se o deputado André Siciliano colheu o parecer do PL 3873.
A presidência consulta a mesa se foi colhido parecer do PL 3873. Colhido parecer? Então, concluído, com a palavra o deputado Leomar. Eu queria aproveitar, senhor presidente dos trabalhos desta sessão, eu queria aproveitar a oportunidade, porque hoje um companheiro muito querido meu e uma figura fantástica, que já foi deputado estadual aqui nesta Casa Constituinte, companheiro Jorge Milton Temer, faz 80 anos hoje, mas faz 80 anos com a mesma garra de juventude, faz 80 anos com a firmeza de suas convicções e nos ensinando exatamente o caminho de navegar em águas de almirante, porque ele, como capitão de fragata, todos nós nos referimos a ele como almirante, mas almirante por conta disso, em função da sua sabedoria política, a forma como se conduziu e sempre na luta em defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, em defesa de uma vida melhor para todos nós, em defesa do socialismo, porque o socialismo não é só uma forma de governo, o socialismo também é um modo de vida, e o companheiro Jorge Milton Temer encarna tudo isto, e como ele sempre fala, eu não poderia de forma alguma, nesses 80 anos, para desejar para ele mais 80 anos, que nós vamos ainda comemorar pela frente, entendeu? Porque ele merece, nós necessitamos e este país engrandece. É isso daí, eu queria exatamente registrar e deixar aqui as minhas homenagens ao companheiro Almirante Temer. Obrigado, deputado Eliomar, parabéns, Temer. Aproveitando o gancho, deputado Eliomar, hoje também faz 80 anos minha mãe, que assiste a todas as sessões da Assembleia Legislativa lá na cidade de Cabo Frio. Aproveitar, pedir licença aos colegas deputados para mandar um beijo para minha querida mãe, Dona Teia, a quem tudo devo. Que Deus a abençoe sempre. Beijo, mãe. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, passe ao expediente final, com as escusas dos parlamentares, pelo registro feito. Convido para que faça uso da palavra como primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados presentes. Inicialmente, deputado Jânio Mendes, parabenizar a dona Deia, senhora sua mãe, que está completando 80 anos. Logo, é uma jovem senhora. Desejar a ela a mesma lucidez que tem o seu filho querido Jânio Mendes. Feitas as felicitações, deputado Conte Bittencourt, eu diria que a vida nacional, e aqui no nosso Estado, vive momentos dificílimos, momentos muito duros, pela grave crise ética, moral, econômica, financeira, de gestão, e por um volume também muito grande de excessos. Afirmo a Vossa Excelência que, desde o primeiro momento, sempre fui e serei um grande admirador e apoiador da Operação Lava Jato.
Mas, aqui no estado do Rio de Janeiro, o foco tem se dado sobremaneira sobre a Assembleia Legislativa. E, seguramente, muitas questões aqui ocorreram. Tanto é que hoje somos 60 deputados em plenário. Mas, toda semana ouço, toda semana, que terá uma operação no Poder Judiciário. Toda semana. E eis que até agora essa operação não apareceu. Porque está parecendo que os poderes executivos e legislativos são os únicos poderes eivados de corrupção. Quando sabemos que pelo menos um ex-chefe do Ministério Público está preso, junto com o Pezão. E essa famosa operação no Judiciário não ocorre. Então, esperamos a chegada do Natal para ver se isso ainda será um acontecimento no ano de 2018. E não é que eu queira, não. É que os boatos são muito intensos. Mas diria, senhor presidente, que apesar de estarmos com 60 parlamentares e uma parte também do parlamento ser composta hoje de deputados que não foram reeleitos ou que se tornaram deputados federais, essa casa vem cumprindo o seu dever. Tanto é que no dia de ontem aprovamos a prorrogação por um ano, isto é, até 31 de dezembro de 2019, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e aprovamos por um ano a prorrogação da calamidade financeira do Estado até 31 de dezembro de 2019. Dois projetos importantíssimos para o novo governo. O primeiro, do fundo, porque vai restituir ao Tesouro 5 bilhões de reais. O segundo, porque permitirá também que, na análise das contas, o tribunal e essa casa não considerem em profundidade os descumprimentos da LRF, mas não o descumprimento dos preceitos constitucionais. E semana que entra, votaremos a revisão do PPA e a aprovação da Lei do Orçamento Anual. E aí, com uma notícia até um pouquinho melhor. Dos 8 bilhões de déficit previsto, isto é, a diferença de 79 bilhões de despesa fixada contra 71 bilhões de receita estimada, se reavaliou a futura arrecadação do ICMS e, com base nos dados atuais da receita e no crescimento do PIB de 3 pontos percentuais, a receita do ICMS foi estimada de mais 600 milhões. O mesmo critério se deu com os royalties PE,
função de possibilidades de elevação do preço do barril do dólar um pouquinho acima dos valores pré-fixados, o que representa um outro acréscimo de 600 milhões de reais. E mais um terceiro pequeno acréscimo devido à 17ª Vara de Fazenda Pública de cobrança da dívida ativa, que foi criada agora no final de outubro e estará em pleno vapor a partir de 1º de janeiro, onde a gente pode prever aí mais uns 140 milhões de arrecadação de dívida ativa. Então, isso tudo se deu na reunião de segunda-feira da Comissão de Orçamento, com praticamente todos presentes. Então, essa casa também está se esforçando, sob a condução do presidente André Siciliano, e com reuniões sucessivas do Colégio de Líderes, para que a gente dê conta integralmente da tarefa que nos é de dever, para que, quando chegar o recesso, que possivelmente se dará em 20 de dezembro, nós possamos ter cumprido integralmente tudo aquilo que de nós era esperado. E aí, senhor presidente, vai chegar a hora das despedidas. E eu me orgulho, senhor presidente, de cumprir um mandato íntegro, de presença constante, de debate constante, de apreciação e produção de emendas aos projetos mais importantes que tramitaram nessa casa, principalmente aqueles oriundos do Poder Executivo. De um mandato de 4 anos que jamais faltei uma vez e sempre estive na oposição. Vossa Excelência me permite rapidíssima parte. Pois não. Deputado Luiz Paulo, era para dizer que eu me orgulho de ser seu companheiro da CCJ. Aliás, normalmente, 99,99% dos casos, voto consigo, mesmo naquelas votações difíceis, sempre com relatórios muito bem aprimorados, que também alguns projetos meus complicados, eu devo a aprovação deles a Vossa Excelência e a sua assessoria, que trabalharam, aperfeiçoaram, acolheram emendas com subemendas, quer dizer, trabalharam muito para um projeto que nem era de sua coautoria. Então, eu quero dizer que eu devo mesmo projetos importantíssimos da área ambiental, da área das mulheres, em suma, e que, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência é o deputado mais presente de todos. Eu estou à vontade para dizer isso, não sou do seu partido, né? Não apoiamos os mesmos candidatos para governo, presidente, etc., mas eu faço questão de reconhecer publicamente a sua devoção quase missionária, quase inacreditável. Às vezes eu fico pensando se Vossa Excelência não tem um saco de dormir para dormir aqui na Assembleia, tal volume de trabalho seu e da sua assessoria brilhante que está aqui nos assistindo. Era esse testemunho e essa gratidão que eu queria sinceramente manifestar a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Carlos Mink, e afirmo que a minha admiração e respeito pelo senhor também é recíproca, até porque o senhor é mais veterano nessa casa do que eu, apesar de ter muito menos idade. Mas a admiração também é muito grande. Dizendo ainda, senhor presidente, que eu tenho uma assessoria qualificada, quer seja uma assessoria técnica, que trabalha dentro do gabinete, que trabalha aqui dentro do plenário, quer seja uma assessoria técnica política, que além de trabalhar aqui, também dá cobertura
a eventos políticos que são produzidos função de termos um mandato. Admiro a assessoria que tenho e confio em todos eles, sem exceção. Até porque imagino que o nosso mandato possa ser espelho para essa assessoria. Jamais coloquei em dúvida a honra e a dignidade de nenhum deles. E, em função disso, sempre disse a todos: confio em todos, e cada um de per si é responsável por os seus atos. E até a presente data, nenhum me desabonou. Então, queria também deixar aqui essa questão registrada. E também, senhor presidente, já afirmei, já vou acabar, deputado Conte Bittencourt, que estar na política hoje é você estar atravessando, deputado Conte Bittencourt, que está sendo profundamente assediado pelo deputado Flávio Serafini. Que estar nesse parlamento hoje é a gente já estar atravessando uma região pantanosa e com o foco de atravessarmos o pântano e chegarmos do outro lado. Se apenas alguns respingos de lama borrarem as pernas das nossas calças, estaremos com o nosso objetivo cumprido. O triste são aqueles que tombam e ficam chafurdando na lama. Mas, presidente, estamos a 16 dias de terminar 2019 e tenho uma imensa esperança que, a partir de 1º de fevereiro de 2019, teremos um novo parlamento combativo, olhando os interesses maiores da nossa sociedade. Muito obrigado e desculpe. Nada, deputado Luiz Paulo, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Nosso reconhecimento. Convido para que passemos à tribuna o próximo orador inscrito, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou aproveitar, senhor presidente, a presença de alguns parlamentares no plenário para tratar de um tema que foi abordado aqui também pelo deputado Luiz Paulo, não na mesma perspectiva que eu vou abordar. Porque muitas coisas, deputado Conte Bittencourt, estão acontecendo e nós vamos virando as costas porque entendemos não ser conveniente contribuir para intensificar a divulgação. Embora eu mesmo tenha tratado de várias questões que alcançam o poder legislativo, reiterando aqui o meu entendimento em relação à imunidade parlamentar, reiterando aqui o meu entendimento sobre a inconstitucionalidade da prisão de 9 deputados e a inconstitucionalidade também
da suspensão do exercício do mandato de mais um deputado, que foi proibido de frequentar o Poder Legislativo. Sobre esta questão, eu já me manifestei e reitero o meu entendimento. Entendo também que, progressivamente, vai ficando mais evidente o que é chamado de a ditadura do judiciário. Mas o Poder Judiciário decide quando é provocado. E a provocação vem sendo feita através de instituições que têm a responsabilidade da investigação e também a responsabilidade de provocar o judiciário, como é o caso do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. E nós defendemos o fortalecimento das instituições. Em relação ao Ministério Público, deputado Conte Bittencourt, como fui constituinte, participei, entusiasmado, das deliberações que conferiram ao Ministério Público, que deixou de ser a Advocacia da União também, para que o Ministério Público pudesse ter o protagonismo, não nos moldes que tem tido hoje. Mas, paralelamente aos excessos, nós temos também a precarização de alguns direitos. Há 2 dias atrás, houve a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seria bom, seria muito bom, que aqueles que têm responsabilidades públicas procurassem conhecer os 30 artigos da Declaração Universal, mas que pudessem ver também os dispositivos correlatos na Constituição de 5 de outubro de 88, da qual honrosamente eu sou um dos signatários. O relatório do COAF, muito bem produzido, precisa ser conhecido. Por quê, senhor presidente? E eu falo exclusivamente da questão que me alcança. Eu percebo que assessores estão tendo a sua vida devassada. Eu poderia admitir, e não quero, ilegalmente, mas, e defendo que os órgãos de fiscalização tenham o dever e o direito de fiscalizar. Aliás, já em situações concretas, inclusive no Congresso Nacional, eu fui contrário ao sigilo bancário. Eu entendo que o sigilo bancário é uma excrescência, mas a preservação da privacidade das pessoas é um direito humano. Os órgãos que têm a competência de fiscalizar também têm o dever de preservar o sigilo, pelo menos enquanto aquilo que é protegido pelo sigilo não se transforme em processo, e que o judiciário não determine que corra em sigilo de justiça. Eu também, e digo isto, não tenho nada me contraria em relação
ao jornalismo investigativo. Eu considero importantíssimo. Mas sempre que algo que deveria ter o sigilo preservado vaza, deveria haver uma apuração em relação a quem vazou. E eu percebo, e aí trato do meu caso, que servidores do meu gabinete, advogados, aliás, ainda tem a questão do exercício da advocacia, tiveram a sua vida devassada, simplesmente que são assessores parlamentares. Se não fossem assessores parlamentares, não teriam sido, eu digo, vítimas da devassa, mas vítimas maiores da divulgação. É claro, e todos nós sabemos, que o mandato expõe, e cada um tem que compreender que essa exposição é inerente ao exercício do mandato. E sabemos do julgamento da sociedade, independente da prova. A vulnerabilidade da honra pessoal é muito grande. E aí, senhor presidente, aqui na casa, por solicitação do Ministério Público Federal, solicitação do COAF, a Assembleia Legislativa é que encaminhou a relação dos servidores por gabinete. Eu quero saber quem é o responsável que colocou no meu gabinete duas pessoas que não pertencem ao meu gabinete. Eu quero responder aquilo que é pertinente ao meu mandato. Olhando o relatório, lamentavelmente, no caso específico dos dois advogados, Dr. Luiz Felipe Conde e doutora Letícia de Assis, lamentavelmente, a vida profissional foi devassada. A vida profissional em relação aos seus clientes, como na condição de advogados, sem qualquer distinção em relação ao que é pertinente ao exercício do meu mandato. Já estão sendo, obviamente, com a divulgação dos nomes, já estão perdendo clientes. Mas já estão também sendo recriminados nos seus ambientes sociais e ambientes profissionais. Estão sendo recriminados sob a suspeição ou o convencimento, principalmente dos adversários, de que eles participam de um esquema que é administrado por alguém que exerce mandato. E aí, não há qualquer possibilidade, mas nenhuma, de enfrentar uma situação dessas. Não há nenhuma possibilidade. Os assessores serão prejudicados, estão sendo prejudicados, já estão sendo prejudicados. Ninguém vai ser responsabilizado pela quebra do sigilo. Quem prestou as informações aqui na casa também não receberá nenhuma recriminação. Nós próprios nem tomamos conhecimento de que isso estava acontecendo. E o que vai permanecer é a avaliação da opinião pública. É isto que vai prevalecer. E cada um, obviamente, sofrerá as consequências desse ambiente que já está consolidado em relação, ou da imagem que já é feita
de quem exerce mandato. Existe a criminalização do exercício do mandato, existe a desmoralização do exercício do mandato, e a partir da criminalização e da desmoralização vêm algumas consequências. Eu não tenho nenhuma preocupação, que eu digo pessoal, lamento muito, mas lamento muito que o Estado democrático de direito já esteja caminhando para a completa destruição, completa, e vai prevalecendo progressivamente aquilo que temos que evitar, que é a ditadura por outros meios. Eu sei que o Poder Judiciário vem sendo provocado, vem sendo procurado, mas gostou. De qualquer maneira, senhor presidente, eu quero mandar daqui desta tribuna um abraço de solidariedade ao doutor Luiz Felipe Conde e à doutora Letícia de Assis. Eu quero pedir desculpas a eles, por eles terem sido alcançados, profissionais competentes e zelosos que são, como advogados, terem o nome exposto, única e exclusivamente, porque integram o meu gabinete parlamentar. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Conte Bittencourt. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Aí depois sou eu, aí depois eu venho para ficar para você, não é isso? Isso. Obrigado, cara. Presidente, doutor Giulianelli, expediente final, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, seria o tema da minha intervenção, falar um pouco da nossa audiência de hoje, um pouco também da questão ocorrida em Niterói na última segunda-feira, mas aproveitando aqui as palavras dos deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos, eu quero também usar parte dessas intervenções para dar todo o apoio ao que aqui foi dito. Momento que vivemos, senhor presidente, deputado Valdec, quase que de exceção. Diria que, como disse o deputado Luiz Paulo, todos nós, Paulo Ramos, todos nós estamos na vida pública, estamos abertos a essa investigação, ao julgamento da opinião pública, muitas vezes sem prova, mas condenados. Faz parte do jogo democrático, do jogo político. Todos nós que enfrentamos as urnas sabemos que essa é a regra. Mas o que temos visto, deputado presidente, deputado Anderson, jovem deputado Anderson, é que parece que setores da mídia ainda não entenderam o que está por trás de um grande movimento para se desconstruir completamente o papel da política como instância interlocutora da sociedade. Todos nós estamos perdendo essa capacidade. Todos nós. Rigorosamente todos nós. Ninguém da política, e não estamos aqui defendendo malfeitos, nem desvios. Cada um aqui é responsável pelos seus atos e atitudes. E todos temos que receber as devidas punições em função de desvios de conduta na nossa vida pública e também pessoal. Agora, há por parte de setores que convivem mal com a democracia um processo de quase que generalização. Nós estamos aqui convivendo com 69, somos 70 colegas de origens diferentes, visões de Estado diferentes, visões de mundo diferentes. Dependendo das nossas diferenças, construímos aqui um coleguismo respeitoso.
cada um responsável por atos próprios e atitudes, né? Mas do lado de fora constrói-se, jovem deputado Anderson, uma nuvem cinzenta na visão das pessoas, como se aqui dentro todos os quadros aqui não tivessem nenhum compromisso com a coisa pública, nenhum compromisso com a ética, com a honra pessoal, com respeito. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Onde vamos parar? Eu trago um pouco entristecido, deputado Julianelli, entristecido mesmo, depois de 9 mandatos públicos consecutivos conquistados na urna. Cidade de Niterói, minha querida cidade, assim como Friburgo, mas especialmente Niterói, porque 5 dos meus 9 mandatos foram municipais. Cidade que me escolheu representá-la durante 9 eleições consecutivas. Como vereador, como vice-prefeito 2 vezes, como deputado estadual, vice-prefeito, inclusive, da última eleição que vossas excelências acompanharam, e não são nem de Niterói. E a celeuma que deu na imprensa com uma completa desinformação. A falta, às vezes, até, deputado Dr. Julianelli, do repórter que vai construir uma matéria, não ter o cuidado de pesquisar adequadamente. Leva, né, no seu texto a um entendimento completamente contrário daquilo que foi o processo. Eu fui candidato a vice-prefeito e os senhores acompanharam há 20 dias da eleição de 2016, porque o vice-prefeito à época, Axel Grael, foi impugnado. Eu já tinha sido vice-prefeito de Niterói e renunciei o mandato de deputado para assumir a vice-prefeitura. Cumpri 2 anos, de 2005 a 2006, onde fui reeleito novamente deputado e para que voltei. Mas, nessa eleição de 2016, eu aqui debati com a casa, inclusive, eu fui alçado à vice-prefeitura, naquela eleição, porque confio e continuo confiando no prefeito Rodrigo Neves. É um dos grandes quadros políticos de Niterói, um jovem talentoso, comprometido com modernidade de gestão, com metas, Niterói com resultados, Niterói sendo reconhecida em várias instituições de transparência, Ministério Público Federal, de controladoria, e reconhecendo Niterói uma cidade exemplo, referência, né, um jovem talentoso com a vida destruída. Com a vida destruída. E eu li a peça. E aqui todo o meu respeito ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Mas se quisessem interromper, como entende que vinha acontecendo o Ministério Público, um processo de desvio de conduta pública, bastasse suspendê-lo das funções de prefeito, até apurar definitivamente. Agora, suspender e prender, ou seja, o pedido suspende o mandato e priva da liberdade, numa decisão monocrática. Eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo Neves vai saber explicar, no devido tempo da justiça, saber explicar. Mas e o preço que ele paga até lá? Ah, mas e o preço que a população pagou? Ainda não está confirmado. Tem uma peça de acusação e uma decisão monocrática, com todo respeito ao desembargador. Mas eu, por exemplo, estou advogando a favor, enquanto ele merecer a minha confiança, reconhecendo a história do Rodrigo, a história da sua família, a correção dos seus pais. A família está destruída. Como qualquer família, deputado Anderson, ficaria destruída. E um menino que se dedicou à vida política desde os movimentos estudantis. E exitoso em todo o seu processo. Então, é um momento triste para todos nós. Eu confesso a Vossa Excelência, e a gente entra nas redes sociais e as pessoas comemoram. Comemoram. Como se fosse um jogo do Flamengo e Fluminense. Será que é questão de comemorar
ou é questão de entristecer a todos nós, se fatos como todos esses que estão sendo colocados na mídia, quando apurados, sejam verdadeiros? Entristece a todos nós, porque afeta a coisa pública, afeta a cidadania, afeta a política, afeta o Estado democrático, né? Então, realmente passamos, eu estou encerrando um ciclo aqui na casa, e encerrando um ciclo, eu diria, de mandatos públicos que preciso refletir muito sobre o futuro. Confesso, refletir muito, porque o momento que vivemos é um momento que... Eu conversava com Vossa Excelência antes da comissão outro dia, e até ao longo da semana passada, e Vossa Excelência ia ser um mandato só aqui, um em Resende, né? O dissabor que Vossa Excelência já tem. E sendo aqui um deputado honrado, um deputado correto, diligente, presente, combativo, de vida ímpar, né? E já desencantado, porque, enfim, gente fazendo tudo isso, e deputados como que estão aqui em plenário nesse momento, fazem, e as pessoas continuam entendendo que parece que todos somos iguais, isso perde um pouco a nossa capacidade de acreditar que vale a pena ter a representação pública. Eu espero que esses jovens que estão chegando aí, nessa onda, né, de valores que tomou a sociedade, eu espero que eles de fato venham com esses valores da mudança de paradigmas, né, da mudança do comportamento, do compromisso com a ética, efetivamente, com a coisa pública. Torço para que todos eles que tiveram esse posicionamento tragam nas suas vidas pregressas esse comportamento. Eu dizer, deputado Anderson, a vida é um processo. A gente conhece a pessoa pelos detalhes, pelos passos que vai dando ao longo da vida. É a caminhada, a vida é uma grande estrada que nós vamos caminhando e construindo, né? Então, espero que todos eles tragam, né, uma vida anterior correta, né, e aqui efetivamente exerçam os mandatos, né, buscando ajudar a reconstruir o Rio de Janeiro e ajudar também a recuperar o papel da política, dos mandatos, como ferramenta essencial para dialogar e representar a população, o cidadão. Nós somos aqueles que a cada 4 anos nos apresentamos à urna, olhamos nos olhos, somos aqueles que olhamos nos olhos das pessoas na rua, estamos nós aqui, ó, pedindo voto. Então nós somos aquele poder, entre os atuais poderes da República, o que mais se expõe. Porque estamos aqui, numa sessão pública permanentemente. Aqui nada se decide como a própria imprensa enfurna da onça. Nunca ouvi falar, estou aqui há 16 anos. Confesso a Vossa Excelência que eu nunca vi naquela sala ali reunião de conjunto de deputados para formular ou articular qualquer votação ou movimento da casa. Eu não sei se os senhores viram, eu nunca vi, pô. A gente entra ali, a gente vê 3, 4, 5 reuniões diferentes com pessoas da população. E o seu deputado, eu nunca entrei naquela sala nesses 16 anos, confesso que lá fui pouco, mas todas as vezes que fui, nunca vi um grupo único reunido, sempre tinha 3, 4 grupos separados, com um parlamentar, representações de setores, de sindicato, de associações de moradores, defesa do consumidor, vários, para chamarem aquilo ali de uma sala de conspiração. Veja onde chegamos, na sala de conspiração, ali se conspirava os purões do parlamento estadual, né? Então, senhor presidente, eu quero fugir ao meu tema, volto amanhã para falar da nossa audiência pública, agradecer a Vossa Excelência ter terminado lá a direção dos trabalhos hoje pela manhã. Falarei amanhã da honra que tive de ter sido seu colega nesses 4 anos, da contribuição
que Vossa Excelência, como membro suplente primeiro, depois efetivo, dessa comissão, deu, né, para o debate da educação pública do Estado do Rio de Janeiro, em todas as suas dimensões. Vossa Excelência falaria amanhã, sai daqui, tenha certeza que uma missão cumprida com louvor, com honra, com dignidade, tendo dado, nesse curto intervalo de tempo, uma contribuição enorme à educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente, pelas palavras. Próximo orador inscrito, deputado Wanderson Nogueira. Estou chegando ao final do mandato de deputado estadual, primeiro mandato, né, 2 anos como vereador de Nova Friburgo e agora os 4 anos como deputado estadual. Eu vou dizer com tranquilidade que saio dessa casa de cabeça erguida, porque cumpri com muita dedicação a todas as tarefas que o parlamento impõe e que eu mesmo me impus. Porque por mais que o parlamento imponha tarefas ao conjunto dos 70 parlamentares, e uns vão cumprir de uma maneira ou de outra, mas nem todos se impõem, né, condições e tarefas para seguir esse mandato. Entre as imposições que eu me fiz, muitas delas têm a ver com a minha essência. Essência é aquilo do qual a gente não abre mão. É aquilo que pode até anteceder o próprio berço. No berço eu aprendi, né, o valor do trabalho, que honestidade não é qualidade, é obrigação. Mas há algo que vem antes disso, que é algo de essência mesmo e que não sei se a ciência vai poder explicar, o que trata da personalidade de cada pessoa. Quando eu digo que eu vou sair dessa casa de cabeça erguida, eu posso falar da quantidade de projetos de leis que apresentei, alguns com mais qualidade, outros com menor abrangência, mas todos importantes para aqueles que representei. Posso dizer que fui ao encontro da população não só através de audiências públicas, não só através de reuniões, mas também através do gabinete itinerante, que foi uma condição que me impus de estar na praça pública e nas ruas todos os dias, especialmente na região que me colocou aqui, que é a região centro-norte fluminense, especialmente o município de Nova Friburgo. Me impus sempre ser equilibrado. E aí no equilíbrio eu preciso falar de honestidade, né? Porque apesar de ser uma obrigação e não uma qualidade, a forma que o Rio foi conduzido nos últimos anos, e a gente precisa dizer isso, porque é a verdade, a forma como o Rio foi conduzido nos últimos anos, colocou a todos nós num baio de que, até que se prove o contrário, todos nós somos desonestos. Houve uma mudança, né, na frase, até que se prove o contrário, todos são inocentes. Aqui não, aqui virou o contrário, até que se prove o contrário, todos são culpados. E aí eu tenho que falar exatamente da questão do COAF, por exemplo, onde já está esclarecido, mas que deixa arrasado aqueles que não dormem quando devem uma prestação na loja da esquina. Eu sou desses. Se eu tiver com a prestação de uma loja da esquina atrasada em 2 dias, eu não durmo, eu fico preocupado, porque eu quero colocar aquilo em dia. Para os que estão com algumas incorreções na vida, não estão nem aí, isso eu aprendi. Porque eu já me assustei, já questionei, caramba, será que esses caras dormem tranquilos? E dormem, eu não. Se eu cometo qualquer tipo de... Olha, se eu faço, vou pegar como exemplo o doutor Giulianelli, se no dia anterior eu tenho algum tipo de discussão com o doutor Giulianelli, até do ponto de vista ideológico, eu não durmo, porque eu fico intranquilo de ter ferido alguém que eu tenho afeto, eu fico intranquilo. Então imaginem vocês, eu hoje pela manhã, ler os jornais, a Folha de São Paulo especialmente, e ver meu nome numa lista. Eu sou jornalista por formação. E sempre na minha atividade jornalística eu sempre tive cuidado de apurar. Apuração é fundamental. A apuração é o primeiro mandamento do jornalismo.
E aí eu fui apurar como que pode ser. E aí não precisei nem de muito trabalho. Na primeira apuração eu já identifiquei que aquela servidora colocada como sendo minha nunca foi minha, nunca foi nomeada por mim, nunca tive ligação com ela, não sei quem é. E aí vi que a servidora era nomeada no mandato de uma outra parlamentar e que o COAF provavelmente também não apurou, verificou lá que no dia 4 de fevereiro isso é uma publicação no Diário Oficial errada. E aí, de boa, também não vou... Eu não sou daquele que aponta dedo, nunca vou apontar dedo para nada e para ninguém. Não aponto dedo. Nunca fiz isso aqui na casa, por isso estou falando da minha postura equilibrada. E aí então, vi lá que provavelmente o servidor do Recursos Humanos copia, cola, e ainda mais em fevereiro, todos nós começando o mandato, copiou, colou e colocou meu nome lá, no gabinete do deputado Anderson. No próprio Diário Oficial, poucas semanas depois, fez a correção, colocando no gabinete que cabe. E aí vai lá e solta essa publicação. Obviamente que os meus poucos adversários se alvoroçam, né? Porque nunca puderam falar mal de mim. Podem falar até de posição ideológica, mas falar mal de mim de caráter, de qualquer coisa, nunca puderam. E aí já ficam animados achando que finalmente pegamos o cara. Se deram mal, né? Se deram mal porque quando a gente aponta o dedo, e geralmente quem aponta o dedo não se aprofunda nas questões, percebe que causa um grande prejuízo, principalmente a quem respeita muito a coisa pública e quem acredita que honestidade é obrigação e não é qualidade. Então, muito tranquilo, muito em paz. Eu acho que todas as investigações devem ser feitas, nem por isso, porque eu não tenho nada a ver com essa história, vou ficar apontando o dedo para A, B, C, D ou E, que os órgãos competentes façam as suas avaliações e que a gente não entre na lógica de que, enquanto não se provar o contrário, todos são culpados. Senhor presidente, encerrando o meu mandato de deputado estadual, repito, vou sair desse palácio de cabeça erguida, saio desse palácio de cabeça erguida tranquilo, porque não mudei a minha forma de viver, continuo na minha simplicidade. Aliás, o mais engraçado, o que meus adversários mais me acusam é que eu gosto de beber cerveja, gosto mesmo. Inclusive sou autor da lei que cria o Polo Cervejeiro Artesanal de Nova Friburgo e região, que é a Rio dos Rios. Gosto sim da minha cerveja e boemia não é crime, né? Boemia não é crime. Então saio dessa casa de cabeça erguida, não levo o palácio comigo porque não gosto das coisas gigantescas, dos lustres, dos painéis pintados de dourado, não me atrai, nunca me atraiu. Odeio usar gravata, odeio usar camisa de botão, gosto muito de usar uma bermuda e uma camiseta bem leve, gosto de usar sandália de dedo. Vou sair daqui com tranquilidade, seguir a minha vida com a simplicidade, com a formação de jornalista e radialista que tenho, dizendo que continuo acreditando que o caminho para as transformações é a política, não há outro caminho que senão a política. Tenho fé na política e tenho fé nas pessoas, porque acredito que, por mais que o mundo queira tornar as pessoas mais, as pessoas, na sua maioria, são de bem. E é nisso que me apego para seguir em frente, acreditando que a sociedade vai vencer como coletivo, ainda que vivamos tempos de profundas individualidades. A individualidade, o olhar só para o próprio umbigo, não nos levará a lugar algum. É preciso ter espírito de coletividade, e é nesse espírito que eu vou continuar acreditando. E para ter um espírito de coletividade, encerro, por isso sou entusiasta de projetos como o Parlamento Juvenil, onde nos esforçamos para dar o protagonismo à juventude. Por isso sou entusiasta da política feita na praça, através de gabinete itinerante, e desse projeto de lei que estou sendo coautor com o presidente da Casa, deputado André Siciliano, que cria o Legislaqui, onde, através das ferramentas modernas, através da internet, a população possa apresentar projetos de leis, e esses projetos têm que vir a plenário caso atinjam uma determinada adesão
que demonstra a participação popular e o apoio popular nessa condição. Diga-se de passagem, sou entusiasta da política participativa, mas esse projeto é uma iniciativa de um parlamentar juvenil, a Larissa Westphal, do município de Itaguaí, que me apresentou no Parlamento Juvenil o projeto de banco de ideias legislativas que apresentei. O presidente também apresentou projetos semelhantes. Estamos juntando um no outro para criar então essa ferramenta que considero fundamental para a participação popular. Não para a participação popular apenas no sentido da população ter o direito de opinar, mas também para ter o dever de se responsabilizar. Porque nós hoje vivemos muito essa questão também, né? Quero opinar, mas você tem que se responsabilizar pelo que você opina. E é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, mais decente e que possa servir às pessoas. Porque não há outro objetivo na vida que não da felicidade. A política deve servir para que as pessoas possam alcançar o objetivo de serem mais felizes. Obrigado, senhor presidente. Deputado Anderson, Vossa Excelência deixa aqui, com certeza, uma marca de honra e dignidade. E eu tenho a certeza que voltará para essa casa, porque essa casa precisa de Vossa Excelência. Eu peço... Tá. Deputado Waldeck, se Vossa Excelência puder assumir aqui enquanto eu uso a tribuna... Deputado Waldeck Carneiro assumirá a presidência para que eu faça uso da palavra. Tem a palavra agora, por ordem de inscrição, o ilustre deputado Dr. Julianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Deputado Waldeck, companheiro de Comissão de Educação, que preside essa audiência. Eu também não posso deixar de abordar o que foi motivo de fala aqui nessa tribuna, pelos deputados que antecederam. Essa lista do COAF, eu entendo que, apesar de não estar na lista, não posso deixar de me manifestar. Eu tenho a certeza que a imensa maioria, e eu falo imensa maioria porque não conheço todos pessoalmente, mas a imensa maioria dos que estão naquela lista estão de uma maneira errada, uma maneira inadequada e, com certeza, como bem falou aqui o deputado Paulo Ramos, as suas identidades são manchadas, quando, na verdade, exercem mandatos honrados nessa casa, mandatos que a população fluminense que os elegeu, com certeza tem motivos de sobra para se orgulhar. Então, entendendo que é necessário fazer justiça e não deixar que o que está prevalecendo na nossa sociedade hoje vá adiante nessas construções que estão sendo feitas pela imprensa e pela própria justiça. Eu bem falei que não queria e não vou continuar, por opção minha, entendendo que na minha idade, meu tempo aqui se acabou, que a minha contribuição à sociedade fluminense, dentro daquilo que eu tenho como valores, pode perfeitamente ser dada por outras pessoas, outros cidadãos fluminenses. Mas eu entendo também que desvalorizar a política
é prestar um imenso desserviço ao Estado do Rio de Janeiro, à população do Rio de Janeiro e à população brasileira. Os deputados eleitos são, como representantes da população, os legítimos responsáveis por salvaguardar os interesses da população fluminense. E eu tenho a certeza que a imensa maioria daqueles que estão nessa lista, em momento algum, deixaram de colocar acima de qualquer coisa os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros de comissões várias, companheiros de plenário, pessoas que se dedicaram para exatamente atender aquilo que, como eu falei, a população do nosso Estado necessita, eu diria mais, depende para tocar as suas vidas. Grandes lutas feitas aqui, pelos salários dos servidores, pela qualidade da saúde, pela qualidade da educação, foram feitas por esses companheiros, que agora, como bem falou o deputado Anderson Nogueira, no caso particular dele, por uma ação errada de algum funcionário que inadvertidamente lançou no seu mandato um nome que não era, que seria de outro mandato, ele se vê na condição de ter que explicar, se explicar e se posicionar para a população do Estado por uma coisa que ele não é responsável. Um parlamentar que demonstrou inúmeras vezes a sua honradez, o seu caráter, o seu compromisso público, tal como outros presentes nessa lista. Então, eu fico preocupado com o futuro, preocupado com essa desconstrução que vem sendo feita da política. Uma desconstrução que coloca a nossa república numa posição extremamente vulnerável, porque atinge diretamente um dos três poderes que são o patamar desse país e dessa nação. Não queremos aqui, como bem falou o deputado Conte Bittencourt, defender o que é errado. Não queremos defender o que é errado. Ninguém quer defender o que é errado. Eu tenho a certeza que a imensa maioria dos que estão nessa lista pensam dessa maneira, mas não podemos, sob vestir um manto de paladino da justiça e lançar sobre pessoas honradas, lançar máculas que de repente vão comprometer, como eu falei, aqueles que lutam pelo Estado do Rio de Janeiro, que têm o compromisso com a população do Rio de Janeiro e que, acima de tudo, preservam aquilo que os trouxe aqui, aquilo que os fez atuar durante o período que estiveram aqui e que precisam continuar nessa luta, precisam continuar se doando pelo bem do Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu gostaria de publicamente declarar, apesar de não estar, mas por um dever de justiça com os companheiros, que eu tenho a certeza, repito, tem muito a fazer pelo nosso Estado. Obrigado, presidente. Se Vossa Excelência precisar, substituirei aí. Obrigado, deputado Dr. Giulianelli. Convido Vossa Excelência a reassumir
a presidência dos trabalhos neste expediente final para que eu possa fazer uso da palavra à tribuna como próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito, deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe dos 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado Dr. Julianelli, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Senhor presidente, o que é uma movimentação financeira em conta bancária? Bom, mensalmente, Vossa Excelência e eu, nós dois e os demais deputados e deputadas, temos uma movimentação financeira regular, que é a entrada dos nossos subsídios, não é? Que líquidos valem mensalmente algo em torno de R$18 mil, um pouco mais. Essa quantia entra mensalmente na minha conta corrente, isto é uma movimentação financeira. Se a partir desta conta corrente eu faço pagamentos, os mais variados, a partir da minha conta bancária, em cheque ou por transferência, enfim, cada ato desse é uma movimentação financeira. Se por alguma razão, por alguma feliz razão, me sobram R$2.500, R$1.000 no final do mês, eu decido transferir esse valor para a poupança vinculada à minha conta, isso também é uma movimentação financeira. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, essa lista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, eu fui relacionado considerando que assessores meus teriam movimentado a supostamente atípica quantia de R$700 mil ao longo de todo o ano 2016. Eu fiz a conta aqui, se a gente dividir essa soma, R$700 mil, por 13 meses, contando os proventos decorrentes do 13º salário, está uma movimentação de R$53 mil, R$846,15. Isso mensal, envolvendo vários assessores. Não é? Se eu divido esse valor pelo número de assessores comissionados aqui na casa, eu vou ter uma movimentação mensal per capita de, sei lá, R$2, R$3 mil por mês. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, os assessores, eu vi a matéria genericamente, foi até o deputado Carlos Mink que me informou em plenário, eu nem sabia. Os assessores do meu gabinete que eventualmente forem notificados pelo COAF, enfim, prestarão esclarecimentos, enfim, não tem aqui nenhum problema quanto a isso. Mas eu fiquei fazendo essa conta. Não é o meu caso, porque a lista não aponta deputados, aponta membros das assessorias. Mas se eu, por exemplo, todo mês recebo 18.800 líquido, eu acho aproximadamente, e gasto todo mês 15 ou 16 mil, só aí, de movimentação financeira decorrente de entrada e saída de salário, são R$34 mil mês, multiplicado por 10, por 12 ou 13 vezes, são R$400 mil ano. Então, ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, eu não quero dar destaque à questão de valores. E os assessores e assesoras que forem notificados prestarão os seus esclarecimentos, não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Agora, eu quero destacar, primeiro, a importância de termos um órgão federal que cumpra esse papel. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras é muito importante para, eventualmente, subsidiar investigações que possam dizer respeito à malversação de recursos, a, enfim, problemas de ilícitos envolvendo dinheiro em espécie e tudo mais. Portanto, nenhum problema quanto à existência do COAF e quanto ao trabalho que ele precisa desenvolver quando acionado e rotineiramente. Porém, eu quero aqui endossar o que disseram Luiz Paulo, Conte, Vossa Excelência, o Anderson, Paulo Ramos, e o que disse ontem, quando tratei especificamente daquilo que considera a prisão arbitrária do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Estou preocupado, e já há algum tempo, e dizia
assessores de plenário que ainda estão aqui na sessão, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, que quando este movimento característico de um Estado penal de exceção estava operando apenas numa única direção, seletivamente, contra principalmente um determinado partido político, no caso o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, muita gente assistia em silêncio e muitos até aplaudiam, né? Eu quero aqui dizer o que disse ontem: nenhuma comiseração para com uma pessoa, quem quer que seja, que tenha comprovadamente cometido um ato ilícito. Nenhuma pena, nenhuma dó, que purgue a sua pena, que pague no devido rigor da lei. Assim como não tenho nenhum problema em relação ao trabalho que deve ser feito pelos órgãos de controle do Estado, sejam eles, sejam a Polícia Federal, Tribunais de Contas, Ministério Público, nenhum problema. Que façam o seu trabalho com independência e com autonomia. É isso. Agora, nós estamos assistindo a um processo que começa a ter características desenfreadas, descontroladas, de criminalização da política, do exercício de mandatos, que só está faltando agora criminalizar isto aqui, o uso da tribuna, o uso da palavra, né? Porque já teve agentes do Ministério Público que criticaram, que questionaram e ameaçaram representar contra deputados por votos que deram em determinadas matérias, né? Tem questionamentos os mais variados, Então, é muito difícil, insisto aqui, fazer esse debate quando há um senso comum anestesiado, enfim, contaminado por uma lógica a partir da qual a atividade política é a prioristicamente delituosa. E quem está na política que trate de provar que não é bandido, porque esta é a regra, este é o senso comum. E isso está cada vez mais interiorizado, introjetado nas pessoas que veem a política a priori como uma atividade, não digo nem mais suspeita, já delituosa, né? Então, isso é muito grave, porque a quem interessa, a que projeto serve estas movimentações de desconstrução do poder legislativo, da atividade pública na política? Isso serve a algum projeto. Em geral, costuma ser um projeto autoritário. Porque o parlamento, sobretudo, aqui é uma casa não apenas de representação popular, mas de pluralidade de ideias. Aqui, cada deputado pode falar o que bem entender sobre qualquer assunto. Isto pode não agradar a uma determinada lógica de pensamento único, autoritária, autocrática, enfim. Então, é bom entender que uma coisa é a conferência, o registro, a apuração de qualquer assessor, de qualquer mandato, que eventualmente tenha que esclarecer uma outra movimentação. Ok, cada um que esclareça. Agora, você lançar uma suspeição generalizada, né? Um manto, assim, duvidoso sobre todos e todas, ou sobre muitos e muitas, de uma hora para outra, né? E aí, assim, nas redes sociais, chega a ser, seria cômico se não fosse trágico, né? Comentário de, fulano de tal, olha, as assessorias dele estão desviando. Olha que ponto se chega. Então, assim, além de ter um componente de irresponsabilidade, mas não é ele que eu quero enfatizar como que isso corrobora, né, a lógica de uma sociedade que não é plural, que não é democrática, de um Estado que é um Estado penal, punitivista, de exceção. Enfim, então, não acho normal, continuo não achando normal as prisões arbitrárias, continuo não achando normal que se passe por cima do devido processo legal, continuo não achando normal que acusados não saibam quais são as acusações que pesam sobre ele. Nada disso é normal. Eu me recuso a naturalizar este tipo de situações. E enquanto puder me manifestar, aqui ou em qualquer outro lugar, eu me manifestarei. Quero aqui dizer que os que trabalham comigo, todos não têm nenhum problema
de prestar esclarecimento sobre o que quer que seja, nenhum problema, a qualquer tempo, mas chega a ser chocante, né, que se possa considerar atípico que num ano, no exercício de 13 meses contando o 13º, que uma soma de R$700 mil movimentada por diferentes assessores possa ser considerado uma movimentação atípica. Então, aqui quero fazer o meu registro, fazer aqui o meu depoimento, fazer aqui a minha interpretação de como esse estado de coisas corrobora, joga água no moinho de um modelo de Estado que é autoritário, que é próximo de um Estado totalitário. Isso me preocupa, porque não serve à democracia, não serve ao bem-estar da população, não serve aos valores que deveriam presidir o funcionamento de uma sociedade democrática. Então, doutor Giulianelli, eu quero aqui fazer esse pronunciamento, me colocar inteiramente à disposição, falo por mim, falo por qualquer assessor que integre o meu gabinete, o tipo de mandato que faço, acho que meio que revela um pouco que a gente não tem nenhum problema quanto a isso, mas é curioso, é preocupante, é mesmo chocante que a gente possa enfrentar sucessivas situações em que a política, e em especial o exercício de mandatos, e mais especialmente ainda o exercício de mandatos parlamentares, possam ser constantemente colocados sob a égide da suspeição. E eu quero, portanto, aqui denunciar e me insurgir contra esse estado de coisas, sem que isso signifique, em nenhum momento, qualquer tipo de tolerância ou leniência, né, com um ato ilícito, com um ato irregular, qualquer que seja. Isto é uma coisa, uma outra coisa é aceitar que todos possamos ser tratados aqui como suspeitos, como praticantes de atos ilícitos, enfim, isso não podemos aceitar e temos aqui que nos manifestar de maneira firme, de maneira clara, sem medo das coisas nem das pessoas. Parabéns, deputado Valdec Carneiro. Faço suas palavras as minhas. Agora vamos. Não havendo mais oradores inscritos, antes da presidência encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2018, que contará com a seguinte pauta: regime de urgência, discussão única, projeto de lei 4498/2018, autoria deputados Luiz Paulo, Gilberto Palmares e Zaqueu Teixeira. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 4454/2018, autoria deputado Luiz Paulo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei 717-A/2015, autoria deputados Bruno Dauer e Luiz Paulo. Projeto de lei 1179-A/2015, autoria deputados Márcio Giovanni e Carlos Mink. Segunda discussão e redação do vencido, projeto de lei 2016-A/2013, autoria deputado Paulo Ramos. Projeto de lei, autoria deputado Tiago Pampolha, número 2267-A/2013. Projeto de lei 3235-A/2014, autoria deputado Iranildo Campos. Projeto de lei 1282-A/2015, autoria deputados Márcio Canela e Vaguinho. Projeto de lei 2158-A/2016, autoria deputado Carlos Mink. Projeto de lei 3773-A/2018, autoria deputados Valdec Carneiro e Zaqueu Teixeira. Segunda discussão, projeto de lei 4235/2018, autoria deputado Figueiredo. Projeto de lei 4292/2018, autoria deputado Samuel Malafaia. Primeira discussão, projeto de lei 3044/2017, autoria deputado Nivaldo Molim. Primeira discussão, terceiro dia, para recebimento de emendas, projeto de resolução número 839/2018, autoria deputado André Siciliano e o Anderson Nogueira. Em votação, discussão única, projeto de resolução 5117/2017, autoria deputada enfermeira Rejane. Discussão única,
Projeto de resolução 834/2018, autoria deputado André Ceciliano. Projeto de resolução 835/2018, autoria deputado André Ceciliano. Incluídos na ordem do dia, tramitação ordinária, votação e primeira discussão. Projeto de lei 587/2015, autoria deputados Eliomar Coelho e Marcelo Freixo. Projeto de lei 2589/2017, autoria deputado Flávio Serafim. Incluídos na ordem do dia, tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar 53/2018, autoria deputado André Lazzaroni. Projeto de lei 4041/2018, autoria deputados Conte, Bittencourt e Paulo Ramos. Projeto de lei 4395/2018, autoria deputado Rosenberg Reis. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.